Boa noite, desejantes. Hoje estou aqui para conversar com a psicanalista Rosa Mariotto. Só esperando aqui a Rosa entrar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos só aguardar um pouquinho, a Rosa já está aí. Só aceitar aqui o convite dela. Aguardando. Olá, Rosa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você, como está? Tudo certo, tudo ok. Ah, que ótimo, Rosa. Prazer enorme ter você aqui. Fico muito feliz. Até escrevi lá no post, né? Meu coração de jovem analista fica muito feliz de ter esse momento com você. E acho que todo mundo aqui também, né, que você faz parte, Rosa, das nossas histórias acadêmicas, né, e de vida profissional também. Então, desde já, quero te agradecer a presença nessa noite aqui comigo e com todo mundo que vai participar também dessa live. Joia, eu que agradeço o convite, achei muito bacana poder ter esse tempinho. Uma live é sempre diferente de um curso, de uma atividade mais extensa, porque uma live a gente se sente alive. Então, Mais é uma vivo, coisa mais né? descontraída, Uhum. muito legal. Sim, sim. Então hoje a gente está aqui, né, Rosa, para falar sobre as aventuras e as desventuras de um analista que conversa e brinca com crianças. Que é isso, né? Gostei demais do título, fiquei assim pensando o que vai surgir daí, né? Mas acho que vai ser muito importante assim a gente poder te escutar falando dessa posição da analista que brinca e que conversa com crianças, né? E Uhum. logo remeti a François Doutor, quando pensa e conversa, brinca com crianças a partir de um lugar do sujeito, né? Aham. Então fala, É, pode falar, Rosa. não, a ideia, quando eu pensei, a gente rapidamente conversou a respeito dessa live, eu pensei nesse sentido de que, em primeiro lugar, muita gente aqui deve ter saído dos bancos psis, né, das faculdades de psicologia. E a gente sempre escutava na faculdade, isso também do meu tempo, lá dos anos 80, né? Que seria mais fácil a gente trabalhar com criança porque bastaria jogar lá meia dúzia de brinquedos no chão, sentar no chão com elas e brincar. Quem falou isso nunca deve ter trabalhado com uma criança, né? Então não faz ideia da complexidade que é essa clínica, né? Sim. E justamente porque, e aí a gente pode entrar nessa especificidade, que também é uma discussão, né, Luiz Carlos? Muitos analistas não entendem que o trabalho com crianças tenha algum tipo de especificidade, que ele Uhum. seguiria as mesmas linhas propostas pela psicanálise, tal como ela se colocou a partir de Freud e Lacan, Uhum. que é o fato de que a gente conversa e brinca com a criança na medida em que o modo de dizer da criança ele difere do adulto. Então, a Uhum. nossa conversa e o nosso brincar com a criança, ele é diferente das nossas conversas e das nossas atividades lúdicas, se é que a gente pode dizer, com o adulto, né? Então, quando eu digo assim, o brincar com a criança, eu posso pensar assim, na clínica de adultos, eu trabalho, claro que depende do estilo do analista, mas eu vou trabalhar com um xiste, por exemplo, né? Uhum. Eu vou fazer humor, né? Isso é Sim. uma forma de brincar, desde o Uhum. ponto de vista discursivo e da concepção de xiste que Freud propõe. Do ponto de Uhum. vista da criança, o xiste não comparece, porque a relação dela com a linguagem é outra. Uhum. Então, um psicanalista que se disponha, que se preste, né, a trabalhar com crianças, primeiro tem que saber isso, que é preciso estabelecer um laço transferencial sustentado na posição discursiva, mas pensando sempre, advertido de que o modo como a criança fala é diferente.
Porque não nos interessa como ela fala, né? Nos interessa o que ela tem a dizer. Então, esse dizer que se revela de diversas formas, não necessariamente numa conversa, mas também pode ser. Então, eu poderia até aumentar, né? Uma psicanalista que conversa com as crianças, então eu não coloquei que fala, acho que conversa, né? É diferente falar e conversar, porque você, o teu interlocutor é convocado por você na transferência como alguém que tem algo a dizer. E esse ter algo a dizer vai ser dito de uma forma diferente, específica, característica da criança, que é através do seu brincar, do seu desenhar, como era o elemento eleito, né, da Françoise Dolto, por exemplo, desenhar, ela não brincava, ela pouco brincava, ela não dispunha muitos materiais lúdicos, mas é o brincar, é o desenhar, e é também o falar, mas nesse sentido, que isso se sustente na interlocução. Né? E você sai daquela posição diferente de falar sobre crianças para conversar com uma criança. Né? Porque é muito disso, nós falamos o tempo todo sobre crianças, mas pouco ouvimos. Né? Poucos nos colocamos nesse lugar de escuta da criança, né? Entendendo-a também nesse lugar de quem pode responder alguma coisa. Então, acho que é muito bacana quando você fala sobre isso, porque coloca você e a criança nesse diálogo, né? Não estou falando só sobre você, estou falando com você. Então, uma diferença enorme nisso, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. Quarta-feira é o dia que eu atendo muita criança, tá? Então, antes de um dos atendimentos, agora à tarde, uma mãe me mandou, né, uma mensagem, porque era o pai que estava levando a criança. Rosa, hoje ele saiu aqui de casa pela primeira vez um pouco resistente e ele disse que ele não queria só brincar com você, que ele queria conversar, mas eu não conseguia arrancar dele o que ele queria dizer, né? E aí, ok, vamos ver o que esse menino queria me dizer, e ele chega e ele não quer conversar coisa nenhuma nesse sentido de falar, mas através da brincadeira e dos 2 jogos que ele escolheu, ele pôde, então, aí construir uma narrativa daquilo que tinha se passado, né? Então, esse é um ponto interessante, que é o trabalho com a criança, como esse trabalho envolve, e essa é uma das especificidades, envolve o trabalho com os seus adultos cuidadores, pais ou responsáveis. Normalmente a gente fala sobre as crianças, mas dificilmente se fala com as crianças nesse sentido de conversa, de interlocução, de reconhecer a criança como alguém que tem algo a dizer. Então, também tenho muitas histórias para contar de crianças que chegam até mim depois de terem passado por outros profissionais que não a escutaram, né? Não as escutaram. Né? E elas falam disso comigo, né? Nossa, uma das crianças diz assim, como você é curiosa, né? Tipo assim, não me enche o saco, é quase isso. Mas como você é curiosa, né? No sentido de que, bem, é isso, eu quero saber. E essa é uma característica para aquele que se interessa pela clínica, a curiosidade pelo humano. Né? Então, se nós não formos curiosos em relação ao outro, ao humano, vai escolher fazer outra coisa. Né? Mas, voltando a essa questão que você coloca, tomar a criança como alguém que tem algo a dizer pode parecer, para a gente que circula pela clínica há mais tempo, banal, mas não é. Principalmente num tempo, por exemplo, de um excesso de psicomedicalização da infância, né? Então, se discute muito isso, eu cheguei a fazer uma pesquisa a respeito disso, né? Então, faz-se diagnósticos da criança sem vê-la, que dirá escutá-la.
Então, escutar a criança no modo como brinca, no modo como arma o jogo, no modo como te convoca a brincar junto com ela, fazer, né? Desde que posição. Então, escutar uma criança não é escutar só naquilo que ela fala, mas escutar os movimentos subjetivos que ela faz sob transferência, na sessão, em cada sessão. E aquilo que repercute em mim também, né? Dessa relação transferencial com a criança, né? Acho que uma vez no curso outro que fizemos com você, Rosa, você falou um aspecto muito importante que eu levei para a minha análise algumas vezes sobre a minha personalidade, sobre algo que dizia respeito à minha história, né? E que no atendimento com uma criança eu comecei a perceber isso. E foi a partir do momento que você falou sobre isso que eu pude levar para a minha própria análise, né? Para poder, olha, realmente isso aqui que eu achava que não tinha nada a ver, teve a ver sim. Né? Tinha relação, né? E isso mobilizou algo dentro de mim. Isso que a criança disse, que ela fez, enfim. Sim, porque aí entra, né, Luiz Carlos, o outro elemento que a gente pode entender como uma especificidade também no trabalho com crianças, que é a pessoalidade do analista. Se na clínica, no setting tradicional, na clínica com adultos, essa pessoalidade do analista, ela está presente normalmente nas entrevistas preliminares, e uma vez que se opere essa torção, né, da transferência mais imaginária para uma transferência um pouco mais simbólica, ou seja, uma transferência ao saber e não à pessoa do analista, essa pessoa do analista ela vai se diluindo, ela vai se dissolvendo, né, ao longo da análise. Com a criança, não. Com a criança, a tua pessoalidade, tudo que envolve a pessoalidade de cada um de nós está presente e faz função. A questão é como que nós operamos com esse elemento da pessoalidade. Então, se você é menino, se eu sou menina, se você tem filhos, se você não tem filhos, para que time você torce. Não sei se foi esse o exemplo que eu dei, né? Uma criança que a primeira pergunta que me fez era para que time eu torcia. E eu torcia justamente para o time mais rival aqui de Curitiba, em relação ao time que ela torcia. Então, tudo isso é um elemento de cálculo no estabelecimento da transferência, diferente da clínica com adultos. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente se perguntar, e aí o divã nos serve para isso, porque é no divã que a gente vai esparramar nossas inquietações. O que me leva a querer trabalhar com crianças? Que desejo é esse de analisar crianças? Né? Em primeiro lugar, que desejo é esse que se configura como desejo do analista? E mais especificamente, que desejo é esse do analista em acolher em seu consultório crianças? E é importante que o clínico possa realmente desdobrar essa questão para que isso não compareça na clínica como um sintoma que impeça o trabalho efetivo com a criança. Por exemplo, né, uma coisa muito comum, e você sabe, a presença maciça de mulheres na clínica com crianças. Sim. Em Curitiba, eu tenho dificuldade de encaminhar algumas crianças que eu julgo que se beneficiariam com o atendimento de um homem, né? Então, essa presença maciça de mulheres faz com que haja toda uma casca imaginária, entendendo que a clínica com crianças e que a analista venha ocupar um lugar maternante, porque é quase como uma colagem, né? Mulher e materno acabam se amalgamando e isso se revela. E muitas mulheres analistas podem, a partir daí, operar na sua clínica desde essa posição materna, tomando essas crianças, filhos dos outros,
como o filho que eu nunca tive, o filho que eu nunca fui, eu vou parentalizar essa criança na medida em que eu entendo que o casal parental ou o responsável dessa criança não está, né, exercendo essa função adequadamente. Então, essa pessoalidade e o desejo do analista são elementos fundamentais que o clínico precisa ter muito claro para, a partir daí, sentar no chão e brincar com a criança. Lembrei, enquanto você falava, Rosa, eu estava aqui lembrando que a doutora falava assim, né? Que a criança ela precisa pagar pela sessão para que ela entenda que eu estou aqui porque eu sou paga por isso. Não é porque eu amo a criança, ou porque ela é especial do que todas as outras. Não, a gente está aqui para falar daquilo que você está sofrendo, né? E eu sou paga por isso. Não estou aqui nesse lugar materno, né? Nesse lugar de uma tia, por exemplo. Isso, né? Esses dias atrás eu fiz um post para você trabalhar com crianças, você não precisa gostar delas, né? Qual é a ideia? Ou amar as crianças, né? Qual é a ideia? Primeiro é isso, é a criança reconhecer que você está junto dela porque você exerce um trabalho. E o fato de que nós exerçamos um trabalho junto da criança remete na transferência que ela vem ocupar um lugar fora de um desejo pessoal, ou no caso das mulheres, ou mesmo no dos homens, um desejo parental. Então, o pagamento é aquilo que delimita, que faz fronteira entre o desejo e o desejo do analista, né? Então, e é isso que a criança vai se beneficiar, não pelo fato de você ser uma querida, uma tia, né? Mas vai se beneficiar justamente porque você faz operar o desejo do analista enquanto brinca, enquanto conversa, enquanto escuta, enfim, enquanto opera aí na clínica, né? Então, isso é fundamental. E a criança poder reconhecer a questão do pagamento, reconhecer o valor, não do trabalho que o clínico exerce, mas o valor do sofrimento que ela possa portar, o valor da sua própria condição de sujeito em constituição. Então, e o que tem valor para uma criança, né? Como é que isso pode se colocar, se objetificar, como o doutor falava, nas pedrinhas ou em qualquer outra coisa? Por exemplo, quando uma criança traz para a gente alguma coisa da casa dela, isso também é uma forma, né? É um presente no sentido de que ela pode nos presentear, mas o modo como nós vamos operar com isso. Né? Como que nós vamos transformar esse material que ela traz em elemento de trabalho? Sim. E Rosa, sobre essas desventuras na clínica com crianças, que desventuras são essas? Porque a primeira vez que eu atendi uma criança, eu saí de lá dizendo que nunca mais atenderia criança nenhuma. Eu saí de lá com essa convicção. Então, que desventuras são essas? Olha, a clínica, de modo geral, ela é uma desventura, né? Quer dizer, você sai desolado, desarmado, desengonçado, tudo. Mas as desventuras na clínica com criança, eu trouxe esse significante para a gente pensar exatamente o fato de que a infância não é um tempo feliz. Portanto, aquele que se oferta como um escutador de criança, não entre com essa ilusão de que é um faz de conta, né, maravilhoso que nós vamos fazer em sessão. Ao contrário, né, se a infância não é um tempo feliz, as crianças que estão atravessando as suas infâncias tem essas interrogações que se dirigem a nós.
E o modo como elas dirigem é que são essas desventuras. Ou seja, eu posso usar uma outra expressão mais humorística, os nossos perrengues, tá? Então é o tapa na cara, é o chute, são as verdades que eles dizem na cara. Então uma vez eu estava sentada com uma criança, isso já deve ter uns 10 anos, então eu era 10 anos mais nova, né? Estava sentada com uma criança no chão, e aí estava terminando a sessão, né? Eu falei assim, então vamos terminar a sessão, vamos levantar. Aí ele pegou, o menino tinha 5 anos, ele pegou, deu a mão, deixa que eu te ajudo, porque eu sei que você é velhinha, né? Nossa. Então, ou seja, essas desventuras no sentido da gente quebrar essa ilusão que trabalhar com criança em qualquer esfera. Mas no caso da clínica, trabalhar com criança é algo bonito, belo, a beleza que o trabalho com crianças traz se revela no caminho que ela vai fazer e que não se faz sem sofrimento, sem angústia, sem dor. Né? A infância é uma travessia dolorosa, né? É uma, né, a via crucis, vamos dizer assim. A existência, na verdade, é uma travessia dolorosa, né? Então, como que a gente vai poder acolher isso? Por isso, essa ideia das desventuras e mais também pelo lado humorístico, né? A questão dos perrengues que a gente... Então, sim, muitas crianças perguntam assim, hoje uma outra criança queria brincar com aquelas umas bolinhas lá que eu tenho, e aí ele falou assim, o menino falou, ele tem 9 anos, assim, cada um fica com o tanto de bolinhas da idade. Aí ele pegou 9, aí ele olhou para mim e falou assim, quantas bolinhas você vai pegar? Eu falei assim, olha, eu devo dizer que não tem bolinhas suficientes para minha idade, devia ter umas 30 bolinhas. Aí eu abri um olho desse tamanho, eu estou diante de uma múmia, né? Quer dizer, eu estou diante de alguém, um neandertal, alguma coisa assim. Porque uma pessoa que não consiga manifestar a sua idade com 30 bolinhas é uma pessoa decrépita para uma criança. Uma pessoa que quase é a avó dele, né? Alguma coisa assim, mas nesse sentido. Então, o trabalho com crianças, e por isso que a gente tem que levar isso a ferro e fogo na nossa análise, o trabalho com a criança é você se deparar com todo o material que você levou um tempão para recalcar. Você recalcou bonitinho, você fez desfecho do Édipo, você dissolveu essa porcaria do Édipo, você recalcou os seus objetos amorosos iniciais, você recalcou a questão do impossível, da castração, e vem a pirralha da criança te lembrar o tempo todo disso. Atacar o seu narcisismo, né? Exatamente, né? É você quebrar a cada 40, 45 minutos o teu narcisismo e achar que é isso mesmo, né? E entender que essa porção de real mesmo que a criança te relança, né, novamente, esse sem sentido, essa fragilidade simbólica que ainda, dependendo do tempo subjetivo que a criança está, ainda aparece de modo muito premente, né? Então, eu estava recordando, Rosa, assim, de um caso que eu sempre cito, porque ele foi, de certa forma, também precisei levar para a minha análise, né? De uma criança que estava, então, brincando, e eu fiquei, nossa, mas toda a vida essa criança brinca com esse mesmo brinquedo, eu não estava ali suportando, né, sustentar o lugar da criança ali, repetindo aquela mesma brincadeira, e aí eu pensei, vou falar alguma coisa com essa criança, né, vou ver o que é que ele diz. Eu comecei a falar, e aí ele
olhou para mim e falou assim, você fala muito blé, blé, blé. Então, assim, aquilo ali me atacou como se fosse a paciente do Freud dizendo, cale-se, não diga nada, né? Então, Aham, observe, aprenda a escutar. E eu saí uhum. dali incomodado, claro, né? Ferido no meu narcisismo ali, achando que eu era um grande analista, na verdade, precisando aprender a escutar, aprender a esperar o tempo da criança também, né? Você me faz lembrar uma questão interessante que diz respeito à especificidade transferencial na clínica com crianças, que existe um autor que diz assim, que o que está em jogo na transferência com a criança não é o sujeito suposto saber, porque para toda criança um adulto porta um saber. Então o que está em jogo é o sujeito suposto adivinhar. Então, a gente pode pegar o Hum, exemplo do Freud, o pequeno Hans, que quando Freud diz assim, eu sabia que ia vir uma criança com tanta idade que ia ter medo, e aí o Hans disse assim, mas doutor, professor, como é que o senhor sabia? Né? A doutor também falava essa ideia, né, do adivinhar. Como é que você adivinha? Como é que você, então, é para além do saber? E, na verdade, pensar essa ideia do sujeito suposto adivinhar nos coloca na imperiosa tarefa de reconhecimento de que na clínica com crianças a gente não sabe nada. É muito diferente da clínica com adulto, em que nas entrevistas preliminares a gente até sustenta aí a gente acolhe, né, mesmo que não recolha, mas a gente acolhe essa suposição de saber produzida pelo candidato a analisante. Na clínica com crianças, a gente já chega não sabendo absolutamente nada. E se você tenta se posicionar nessa condição de um mínimo de saber, você vai ser imediatamente desbancado, né? Imediatamente desbancado. Por exemplo, né? A gente tem um monte de exemplos, tá? Mas, por exemplo, eu atendo uma criança que gosta muito, como várias, mas essa criança nada. Ela faz natação e ela já está se lançando né, em campeonatos, etc. Quem me conhece sabe que eu também nado, né? Nado, pedalo e corro. E aí um dia eu fui perguntar para ela alguma coisa sobre natação, do alto do meu conhecimento de triatleta sobre natação, ela me escrachou assim nesse sentido do tipo, tô nem aí se você nada, crawl, borboleta, virada olímpica, virada semiolímpica, né? Tipo, dane-se. E então, e enganchando com o que você fala, que é essa ideia ilusória de que com a criança a gente tem que falar mais. Ao contrário, né? Com a criança a gente tem que se calar, se recolher a nossa humilde e insignificância existência e ocupar o lugar que ela nos oferece. Exemplo, na clínica, nas brincadeiras, né? Então, quando a criança diz para a gente, agora você é professora. Que professora você vai ser? A professora que está dentro de você? A professora que ele espera que você desempenhe, né? Represente a partir das questões dele? E como é que eu vou saber desempenhar essa professora se eu não perguntar para ele? Então você é professora. Então, o que a professora vai falar agora? Né? É uhum, uma professora como? Uma professora brava, uma professora isso. Quer dizer, as dicas, as senhas, ou seja, as pistas que uma criança nos dá e que nós vamos ali, né? Que nem João e Maria, vamos lá catando essas migalhas e sempre, nunca atrás, né? Mas ao lado dessa criança, tentando reconhecer quais são essas pistas que ela nos fornece. uhum. Que é como quando a criança diz assim, agora você é o meu pai, né? Ou então você é minha mãe. E o analista pode perguntar, você é sua mãe de quando? Né? Seu papai de quando? Uhum.
Né? Isso. Onde se localiza no tempo da criança, né? Esse pedido dela de que você seja e represente, né? O papai, a mamãe, a tia. Uhum, exatamente. E é interessante isso que você diz, porque falava agora, né, de um exemplo, a mãe manda áudio, então isso é uma coisa muito comum, né, que tem se avolumado bastante, que é essa intromissão, vou usar essa expressão porque é a primeira que me ocorreu, é essa intromissão dos pais no atendimento, principalmente pela facilidade do WhatsApp. Uhum. Então, antes da sessão, depois da sessão, no decorrer da semana, inúmeras mensagens, áudios longos. Eu estou com 2 áudios aqui para escutar. Eu falei, eu só vou escutar depois da live, né? De 5 minutos, pelo menos a mãe pede desculpas, mas eu tenho que escutar os áudios de 5 minutos cada um. No sentido de que essa participação a nível intrusivo na clínica com crianças também faz com que a gente corra o risco de se tornar um funcionário dos pais. Né? Uhum. Então, uma das mães também me mandou uma mensagem hoje, Rosa, você podia a cada final de sessão, então, ver como é que fica, porque a criança tem, não é nem mais tão criança assim, o Piá tem um problema de sono, então se vai dormir, não vai dormir, como se eu tivesse, portanto, que prestar contas de elementos instrumentais, que horas dorme, que hora não dorme, quando vai dormir, quando não vai dormir, sendo que a questão do menino é outra. Não está nem Uhum. aí se vai dormir à meia-noite ou às 2 da manhã. Existem outras questões que o inquietam mais do que a sua rotina de sono. É um elemento a se considerar a rotina de sono dele? Claro que é. Mas o que eu quero reforçar é essa posição, então, que é essa outra especificidade na clínica com crianças, que é a transferência que se bifurca. Uhum. Transferência em direção à criança e a transferência em direção aos pais ou seus cuidadores. Né? E o quanto que isso não pode se sobrepor à transferência com a criança, porque aí nós nos tornamos funcionários desses pais e não analistas desses sujeitos em constituição. E acabamos correndo o risco, né, Rosa, de quebrar a própria ética, o sigilo que a gente fez no contrato com a criança também. Né? Isso. Então, Uhum. a criança, o paciente pode até perguntar: o que você tanto conversa com a minha mãe? Né? Que história é essa de prestar contas do que a gente faz aqui, né, com a minha mãe? Isso, exato, né? Tem esse aspecto. E quando existem sinais também que os pais nos dão, no sentido de que talvez esteja na hora de efetivamente conversar com os pais, mas Uhum. não naqueles 5 minutos últimos da sessão da criança, né? Naquela rabirinha, mas num outro momento. Então, são aqueles pais que a cada final de sessão, e aí, tudo bem? E aí, como foi? E aí, né? E aí? Então, Uhum. você tem que entender esse e aí como, e aí? Me chama para falar que eu estou precisando, né? Então, Sim. aí você ouvir também esses sinais. E por isso que eu comecei dizendo, se falava na faculdade que trabalhar com crianças era mais fácil. É, não é mais fácil pelo fato, né, da criança ser criança na sua complexidade, e não é mais fácil porque tem esse elemento da presença dos pais. E eu gosto Uhum. muito de pensar que diante dos pais, ou a gente ocupa uma posição de filhos deles, filhos e aí funcionários, ou a gente ocupa uma posição de pais deles, e aí mestres, psicanalistas pedagogizantes, ou você ocupa uma posição de analista. Então, são Uhum. 3 posições. E a posição do analista diante dos pais é a mais complexa, porque não é isso inicialmente que os pais esperam. Até porque os pais, muitas vezes, quando nos procuram, não sabem a diferença entre um psicanalista e um
psicólogo ou outro terapeuta. Claro que tem muitos pais que já sabem isso, mas tem outros tantos que não, né? Uhum. Então, isso também é importante, justamente para a gente pensar qual é a função do analista nessa dupla, né, nessa fronteira entre o trabalho com a criança e o trabalho e a escuta dos pais. Então, esse é Uhum. um elemento de cálculo na nossa clínica. Quando chamar os pais, para que chamar os pais, né? A presença dos pais em sessão, ou chamar os pais em sessão separada, né? Tudo isso são elementos fundamentais da nossa clínica que sustentam o nosso estilo, o nosso modo de fazer e a nossa condução de trabalho. E é muito comum, Rosa, assim, que na faculdade, né, acabei de sair da faculdade, que a gente entenda assim, né, que os pais eles são chamados para essas sessões iniciais, mas logo eles são tirados de cena, né? E eu sempre tentei lutar assim, não, bom, esses pais precisam participar disso aqui, né, eles dizem também coisas que a criança representa, mas não tem palavra sobre isso, a gente precisa, assim, ouvir esses pais, né, e muitas vezes eu me senti nesse lugar assim, bom, essa mãe traz essa criança de longe, numa situação muito difícil para eles dois. E eu só vi a criança piorando, piorando, piorando. Eu fiquei assim, bom, e aí, o que é que eu vou responder para essa mãe? Então, quando você fala que a gente às vezes se coloca no lugar de filhos desses pais, né, e realmente é isso, assim, de querendo dar para essa mãe, né, um presente que é o filho que melhora, né? Então, muitas vezes nós ficamos nessas várias posições frente aos pais, nesse sentido de ou eu sou seu filho, o que é que eu sou, o que é que eu vou dar para você, então que você me pede algo, né, quando você me traz a sua criança que não vai bem. Então é muito isso. Você ou tira, ou então coloca esses pais totalmente ali e a criança não é ouvida. Uhum, exatamente. E aí você toca num ponto que é a questão dos pais, né? No sentido também de pensar que nós não somos os analistas desses pais, nós somos os analistas da criança, né? Desse filho, dessa criança que está sob tutela desses responsáveis, desses adultos cuidadores. Então, isso precisa ficar claro, não só para os pais, para a criança, mas para o clínico. Quem é meu paciente? Às vezes também pode parecer banal essa pergunta, mas é quem é meu paciente? Esse é um ponto. O outro ponto é essa presença dos pais, nisso que você comentou, sobre em relação às entrevistas preliminares. Como operam essas entrevistas preliminares na clínica com crianças? Como saber que uma criança está ou não em análise? Né? Acho que são questões que nós vamos abordar mais especificamente no curso, né, que eu vou começar na semana que vem. Né, a quem eu vou escutar antes? Então, uma questão na faculdade também. E na primeira consulta a gente chama os pais, não chama os pais, né? Determinados assuntos na presença da criança ou sem a presença da criança. E é isso que você diz. No mundo ideal, os pais têm todo o tempo e dinheiro do mundo para marcar várias sessões com eles, e não é assim. Então, a gente tem que... Eu acho que a clínica com crianças é onde a gente mais se tromba com o impossível. E é a partir do impossível que nós vamos ver o que é possível. O que é possível diante das contingências da existência, né? E das questões aí subjetivas em jogo na ordem familiar. Uma questão, por exemplo, hoje em dia, por conta da pandemia, são os atendimentos online. Né? Havia até uma pergunta, Rosa, aqui sobre o atendimento online. Estavam querendo saber também. Então, na clínica com crianças, aí eu vou falar da minha experiência, né? Do meu estilo de fazer clínica e da minha experiência. Realmente eu não tive muito sucesso no trabalho online com crianças.
Eu acho que o trabalho online com crianças graves, principalmente autismo, até tem um pouco de sucesso, porque é óbvio que a relação de uma criança com entraves estruturais mais graves com a tela, ela pode ser mais interessante. E também porque a criança, na relação com o seu terapeuta, né, com o seu clínico, é intermediada pela tela. Em alguns casos, isso é interessante. Mas com as crianças que eu acompanho, que têm uma estruturação que se encaminha mais para uma neurose, eu vi com dificuldades, né? As crianças se colocaram resistentes e eu, óbvio, também me coloquei resistente, né? Eu sou um pouco resistente ao atendimento online, até vai sair um artigo em parceria com uma ex-aluna minha, em que eu falo, e eu tenho usado a expressão psicanalistas de pantufa. Os psicanalistas de pantufa são esses que estão fazendo do atendimento online uma regra e não uma exceção. Me preocupa, né? A gente entrar, a zona de conforto. Esses dias alguém me disse assim, não é zona de conforto, é zona de costume, porque conforto não tem nenhum. Então, os psicanalistas de pantufa são esses psicanalistas que talvez estejam se acostumando demais a uma posição que não os faz se mexer, tá? Então, é algo para se pensar, considerando todas as questões da pandemia e a impossibilidade de muitos atendimentos presenciais. Voltando ao atendimento online com crianças, então, eu vejo que há uma certa dificuldade para algumas crianças, nesse sentido em que a questão imaginária, lúdica, transferencial fica abalada. Né? Talvez seja uma dificuldade minha, né? Com certeza, acho que muitos clínicos, eu tenho colegas que estão desenvolvendo trabalho online com as crianças, ok, não tiveram inquietações e interrogações, mas eu vejo com uma certa preocupação. Eu lembro de uma criança que eu fiz atendimento online, eu conheci a casa dele inteira, né? Porque ele ia circulando, e isso é muito legal. Ele ia circulando, mostrando os cômodos, a casa, o jardim, etc., o irmão, né? Então, isso, de algum modo, fez com que a gente entrasse, né, ainda que virtualmente, dentro da casa dessas crianças. Isso tem um efeito transferencial, não só para as crianças, quanto para os pais dessas crianças. Eu estava aqui recordando, Rosa, assim, que desde o ano passado, né, no início da pandemia, eu comecei a fazer a minha própria análise em casa, né, e comecei a ter sonhos de que um ladrão, ele entrava pela janela, ele entrava pelo telhado, ele entrava sempre por aqui, e comecei a me dar conta que é mais que eu deito aqui no chão e coloco o celular aqui, né, e aí uma hora eu me toquei, peraí, quem que é esse ladrão, né, esse invasor? Porque é justamente isso que eu sentia, né, que esse espaço que era meu, né, o analista agora entra. Então, assim, como que é, na verdade, termos, enquanto pacientes, né, esse analista em casa. Então, isso também significa algo na clínica com crianças. Eu também tenho, assim, a minha certa resistência ao atendimento com crianças online, assim, não pretendo, por enquanto, acho que eu preciso estudar muito para fazer isso, mas, assim, aí eu não sei se isso diz respeito à minha resistência, né, mas eu penso que com os adultos até dá para fazer mais fácil, assim, fácil, assim, entre o possível, né? Mas já ouvi a Lasnik falando muito sobre as crianças que ela atende, que estão justamente nessa, mais voltadas ao autismo, então, assim, é que isso ela conseguiu resolver, né? De certa forma ali, conduziu ao tratamento. Já com outras crianças, eu não sei como é que fica isso, né? Então, concordo sim com você, né? E tem outros analistas que estão conseguindo fazer isso muito bem, né? Sim. Você toca num ponto importante, que é a gente diferenciar o que é da nossa resistência e o que é da nossa impossibilidade. A resistência está a serviço da neurose.
Então, isso eu não faço, isso eu não atendo, e se não tiver tantos minutos, se não tiver o jogo tal, se só for online. Então, nesse mundo ideal, né, maravilhoso mundo aí. Isso é da ordem da resistência. E como Lacan nos alerta, toda resistência é a resistência do analista. Agora, quando é da ordem da nossa impossibilidade, nem todo sujeito que bate a nossa porta será nosso analisante. Seja ele adulto ou seja ele uma criança, em que tempo ele estiver na sua subjetividade. Isso é fundamental. Há elementos em jogo, em determinados casos, que nós temos que reconhecer que estejamos diante de algo da ordem do impossível na condução desse caso, ou né, de alguns casos, que tocam, por exemplo, em demasia com algo da nossa história, que tocam em demasia com algo de um real ainda não podido, né, atravessar na própria análise. A análise de um analista vai, né, a análise de um analisante vai até onde foi a análise do seu analista. E isso é muito verdadeiro. Não quer dizer que daqui a um tempo de outro percurso analítico eu possa me lançar a acolher determinados casos ou situações, né, ou experiências em jogo. Então, reconhecer o que é da resistência e o que é da impossibilidade. E aí eu coloco um terceiro elemento, o que é do estilo do analista. Né? O que é o estilo do analista? Eu gosto de pensar que o estilo do analista é o modo como cada um de nós resolve-se com a falta. Você tem um estilo, eu tenho um estilo. Como é que eu lido com a minha falta? Como é que você lida com a sua falta? Como é que nós operamos, sobrevivemos, atravessamos essa questão? Então, no meu estilo, eu vou, por exemplo, eu posso dizer, um dos elementos em jogo do meu estilo é a minha posição de humor. Eu tenho essa posição de humor, eu faço humor. É um modo que me é possível estar diante dos meus impossíveis. Eu faço humor com as minhas impossibilidades. Eu não faço mais dor, eu faço humor. E tem gente que vai fazer de outros modos, né? Eu vi assim, algumas pessoas falando, Rosa, né? Não, mas no atendimento online com crianças e adultos, né, dá para atender mais pessoas, mais pacientes. Eu fiquei pensando no sentido assim, então quer dizer que nós estamos falando sobre quantidade, não sobre qualidade, né? Então assim, fica nessa fantasia de que, bom, se eu posso atender em casa, eu vou poder atender o maior número de pessoas, né? E aí assim, o que fica disso, né? Numa situação de estágio da faculdade em que nós precisávamos atender 4 pacientes, um seguido do outro, no último eu não sabia o meu nome, né? Então, assim, fica nessa situação, né? Será que o que estamos oferecendo no fim das contas? Que escuta é essa, né? Uma escuta do quantitativo ou do sujeito, né? Tá, então aí é uma proposta interessante. Para você saber se você exerce a tua clínica sem ceder da ética da psicanálise, é você responder a seguinte pergunta. De todos os casos que você conduz, todos você estuda? Todos estão sob supervisão? Todos você lê algo? Todos você anota ou pensa alguma coisa sobre eles? Se você responder, né, que não são todos, então revise, né, ou revisite a tua questão. Se você exerce a clínica psicanalítica para ganhar dinheiro, você não exerce clínica psicanalítica. O dinheiro é um trabalho? É um trabalho. Mas o provento, né, ele vem como um elemento secundário. E quem faz clínica há mais de 30 anos, como eu, sabe disso. Porque eu já vivi isso.
Eu muitas vezes fiz clínica para ganhar dinheiro. Né? Hoje eu faço clínica, né, para ganhar sossego, vamos dizer assim, para ganhar aquilo que eu resolvi perder. Então, fazer clínica psicanalítica é estar diante das perdas o tempo todo. Então, a pergunta é, o que você ganha com isso? Eu ganho, né, possibilidades de lidar cada vez mais com as perdas. Nossa, Rosa, que a gente já está chegando ao finzinho da nossa live, mas tá todo mundo aqui dizendo assim, que live, que maravilha. Exatamente, todo mundo aqui realmente se identificando, né? É um prazer imenso poder ouvir, né? E ver a sua jovialidade, assim, na sua fala, na sua prática, no seu jeito de ver a coisa e quão bonito é ouvir isso, né? Que ao invés de fazer dor, né, com as suas impossibilidades, você faz humor, né, que é do seu estilo, né, que é do seu Isso. estilo, da sua escuta também. Aham. Sim, sim, né? E você falou da jovialidade, eu não consigo me reconhecer na idade que eu tenho. E o meu elixir da juventude não é só a prática de esportes, é a clínica com crianças. O meu elixir da juventude é que a clínica com crianças me fez perceber que o desejo não envelhece. E quanto mais a minha carcaça fisiológica envelhece, mais eu faço, né, renovo os votos do meu desejo na clínica com crianças. Nossa, Rosa, assim, está sendo um presente para cada um de nós, né? E teremos mais uma vez a oportunidade de te ouvir, né, na próxima semana, dia Isso. 14 e dia 21, né, agora, onde nós falaremos sobre o início o início e o fim de uma análise com crianças, né? Se você quiser falar um pouquinho, Rosa, sobre o que a gente vai discutir nesse curso, se você quiser estender o convite para as pessoas que estão te ouvindo. Espero que muita gente que esteja aqui nos acompanhando possa também nos acompanhar nessas 2 próximas quarta-feiras. E eu vou trabalhar bem essa ideia assim de como que se inicia um trabalho clínico com crianças, o que é uma psicanálise com crianças, o que torna específico a clínica psicanalítica com crianças, como pensar o começo, meio e fim. Clínica psicanalítica tem começo, tem meio e tem fim. E o fim nesse sentido, para que serve um trabalho com crianças? E por isso que eu vou tocar bastante na questão do sintoma na criança, da criança, manifestações sintomáticas, aí o trabalho com os pais. Então a gente vai fazer aí uma varredura que caiba em 6 horas, é um tema que a gente leva a vida inteira estudando, mas nesse sentido de apresentar esses dispositivos conceituais que sustentam a nossa prática clínica. Ai, Rosa, assim, todo mundo está falando aqui, não vejo a hora, não vejo a hora. Eu também estou nessa ansiedade, né? Eu também não vejo a hora. Sei que vai ser um momento muito incrível para cada um de nós e tá todo mundo aqui te agradecendo, né, mandando abraços para você, agradecendo pela oportunidade de te ouvir. Eu é que agradeço. Nós somos felizardos de poder escutar o seu estilo, né, esse jeito de ver as crianças, de ver a clínica com crianças e também a infância. Então, Rosa, muito, 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 muito obrigado, né, por essa aula aqui, que assim, eu só tenho mesmo a agradecer, né? Poderia passar uma noite aqui agradecendo, porque realmente isso já está repercutindo para cada um de nós, né? Foram cerca de 160 pessoas que passaram por aqui, ou até mais, né, escutando esse momento de trocas, né? Então, te agradeço e até o dia 14. Até o dia 14, agradeço você e agradeço quem aí ficou junto com a gente essa hora aí, tá bom? Obrigado. Então, um beijo para vocês aqui de Curitiba.
Beijão, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau para todos, então.